Você consegue ler, mas na hora de falar o inglês trava? Eu quero te mostrar o caminho para resolver isso de maneira definitiva, usando o melhor da inteligência artificial gratuita e o método que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero que você comece assim. I'm ChatGPT. Welcome to English GPT. I hope you enjoy it. Daqui a um mês você esteja assim. I'm ChatGPT. Welcome to English GPT. I hope you enjoy it. E no final você esteja assim. I am ChatGPT, your guide within English GPT. It's my pleasure to assist you on this enriching journey towards mastering spoken English. Enjoy your experience. O nosso método usa o ChatGPT, ou a inteligência artificial que você tiver mais confortável, para destravar o seu inglês nos assuntos que você vai precisar na sua vida. E isso pode ser para quem vai se candidatar para uma vaga de emprego e quer treinar para o inglês da entrevista, para quem vai viajar e quer treinar em cada situação da viagem, no táxi, no restaurante, no aeroporto, mas tem dificuldade com a velocidade e com o sotaque que os nativos falam. Para quem precisa fazer uma apresentação ou uma reunião em inglês e quer se sentir confortável com o assunto. Para os envergonhados, aquela pessoa que prefere ficar com o canto da boca suja porque esqueceu como é que fala guardanapo em inglês. Esse curso é para quem quer aprender inglês sozinho, mas caso você tenha um professor ou uma escola, ele também pode te ajudar. Para professores de inglês e outros idiomas que queiram aprender a usar o ChatGPT para destravar a conversação dos seus alunos. E ele também é para quem está perdido, que não tem um objetivo claro e não sabe por onde começar a destravar o inglês e nem aonde quer chegar. E para quem que não é o Inglês GPT? Esse não é um curso para quem está começando do zero. Não é para aquelas pessoas que estão aprendendo a conjugar o verbo to be. E esse curso também não é para os xiitas da gramática. Aliás, se você é da gramática, você já sabe todos os conceitos que você precisa saber para destravar o seu inglês. E se você não é da gramática, tudo que você precisa saber é passado, presente e futuro, de maneira bem básica, porque o resto vai ser detalhado sem a aplicação daqueles conceitos chatos. Esse curso não é para a patrulha do sotaque, nem para aquelas pessoas que buscam fluência imediata. Aqui é lugar para errar sem sentir vergonha, e o microfone é o único termômetro da sua pronúncia. Ele que vai falar se a sua pronúncia é boa o suficiente ou não. Aliás, para os patrulheiros de plantão, se você está esperando falar que nem um nativo, você precisa entrar no perfil do Instagram da Sofia Vergara. Ela, mesmo tendo um sotaque fortíssimo, conquistou Hollywood e todos nós. E o fato é que quem treina mais melhora antes, e com um método isso fica melhor ainda. E eu sou muito comprometido com o seu resultado. Aliás, eu preciso do seu resultado para espalhar a palavra e falar do método para as pessoas. E eu queria que você ouvisse do Henrique, que foi um dos desbravadores do Inglês GPT, o que ele tem para falar. Olá, tudo jóia? Passando aqui um pouco para falar sobre o método Inglês GPT, queria dar um breve resumo aqui sobre a minha percepção da solução. Ela, de fato, me surpreendeu bastante, né? Eu não imaginava o quão simples ela é, o quão prática ela é e o quão ela pode aumentar o vocabulário e trazer trazer você com uma sensação de maior confiança em conduzir a língua inglesa, né? Hi guys, I hope to share that after I met English GPT, my English was improved and I feel more confident using that tool. So I really want to share all of you that it's nice solution. It's a nice tool. Okay, so enjoy this journey. Então, a minha recomendação é total para essa solução. É um investimento que vale muito a pena e ela vai de fato trazer aí uma percepção maior de conhecimento, maior domínio da língua, tá bom? Então essa é a minha percepção. Eu queria que vocês realmente apostassem na solução. O Inglês GPT realmente é um ótimo investimento, vale muito a pena. Legal, gente? Vamos lá.
Uma das maiores lições de inglês, de cultura e de vida que eu tive foi dada por um policial, na minha primeira aula do meu mestrado em administração que eu fui fazer em Boston. Eu entrei na sala com mais 30, 35 pessoas, entre americanos e estrangeiros, e aparece um policial para me dar aula. E eu pensei, nossa, mas por que um policial vai dar aula para gente? Era uma aula de legislação, cultura e convívio com estrangeiros. Mas o interessante é o que ele falou para gente no final da aula. Ele falou assim: o objetivo de vocês, não só nos próximos 2 anos, mas pelo resto da vida, é lembrar de considerar o que cada pessoa fala, independente da maneira que ela se expressa. E eu pensei logo assim: ah, é questão de fluência do inglês. Mas eu não podia estar mais errado. E logo na sequência, a gente foi fazer um exercício em grupo. E no meu grupo tinha a Juni, que era uma chinesa com um inglês horroroso. Pensa numa pessoa que fala I, is. E o Hiro, que era um japonês com um vocabulário muito mais extenso, mas ele era bastante tímido e contido. Coisa de cultura. E na hora da apresentação, eu tive um estalo que fez todo sentido com o que o policial falou. Todo mundo prestava atenção no que a Juni falava, mesmo com o inglês horroroso dela. E o Hiro, mesmo com um vocabulário muito mais rebuscado, tinha dificuldade de se colocar e ser ouvido no grupo. E aí que eu entendi que mais importante do que fluência é a confiança e a vontade de falar inglês. E hoje em dia eu me peguei numa situação muito parecida. Eu fiz muitos amigos na América Latina inteira, até por conta do mestrado, e eu consigo falar um pouquinho de espanhol despacito, mas quando eu vou conversar com as pessoas nativas, os meus amigos, eu tenho muita dificuldade em entender o que eles falam, porque é tudo muito rápido, tudo tem muita gíria. E eu não quero ser aquele cara chatão que obriga todo mundo a falar em inglês só porque eu não entendo o que eles falam. E aí, eu comecei a fazer exercícios como os que você vai encontrar aqui, para destravar o meu espanhol e conseguir conversar com eles. E foi assim que eu comecei a fazer alguns exercícios, iguais os que você vai encontrar aqui no Inglês GPT, para destravar a minha conversação. E uma noite, enquanto eu estava fazendo esses exercícios, a minha esposa parou e me perguntou: Fábio, por que você não adapta isso que você está fazendo para o inglês, que você vai ajudar mais gente, e ensina as pessoas a aprender com o ChatGPT? E foi assim que nasceu o Inglês GPT. E o inglês é uma coisa situacional. O inglês que você vai usar na sua entrevista de emprego é muito diferente do inglês que você vai usar conversando com um taxista saindo do aeroporto e indo para o hotel. A gente usa palavras diferentes e expressões diferentes em cada situação. Mais fácil do que eu explicar para você é eu te mostrar. Então eu vou te levar para dentro do Inglês GPT para você ver como funciona uma aula. Vem comigo! Bem-vindo ao nosso primeiro exercício do Inglês GPT. Esse exercício de segurança do aeroporto, ele é feito de fato para começar a destravar o seu inglês, e ele serve para algumas outras coisas também, como você acostumar a conversar com o ChatGPT, acostumar com o microfone, acostumar com o áudio e dar as suas primeiras palavras. Então aqui a gente criou uma passagem simples, tá? E bem básica, onde ele vai te pedir coisas como seus documentos, o seu nome, sua data de nascimento, se você tem alguma coisa na mala, todas aquelas perguntas padrão que você vai ter numa segurança de aeroporto. A maioria delas dá para responder com sim, não, ou falando o seu nome, a sua data de nascimento e essas coisas básicas. Mas eu recomendo que depois das primeiras vezes que você utilizar, faça respostas ousadas, se recusa a falar seu nome, muda, porque assim você vai provocar outras reações do ChatGPT que vão te colocar em outras situações de conversa. Então vamos lá ver como é que faz. A gente pega aqui, esse texto está escrito aqui logo abaixo desse vídeo que a gente está assistindo, tá? E é simples como isso, a gente pega esse texto, copia ele, vem no ChatGPT, cria uma conversa nova e cola ele. Se certifica que o idioma está em inglês, que a gente está na velocidade certa para fazer o exercício e a gente começa.
Great. Before we begin, could you please tell me which airport or city are we in? This will help me tailor our conversation accordingly. Essa primeira pergunta ela quer saber em que cidade ou em qual aeroporto que você está, para que ela ajuste, de acordo com a sua resposta, a situação onde você está. We are at Miami Airport. Thank you for letting me know. Let's get started with the security interview. Firstly, may I see your passport, please? Aqui só para lembrar, caso a gente não tenha prestado atenção, o áudio falhou, qualquer coisa, a gente vem aqui e ouve de novo. Thank you for letting me know. Let's get started with the security interview. Firstly, may I see your passport, please? Yes, there's my passport. Thank you. Now, could you please tell me the purpose of your trip to Miami? E de novo, se estiver muito rápido, a gente vem aqui, diminui um pouquinho a velocidade e ouve de novo. Thank you. Now, could you please tell me the purpose of your trip to Miami? E eu não recomendo para frente que você fique lendo o prompt, exceto na atividade de revisão, que está lá no módulo de revisão. Mas para a conversa, quanto menos você lê, mais o seu ouvido vai destravar rápido. I am here on vacation. That sounds wonderful. How long do you plan to stay in Miami? I plan to stay in Miami for 8 days. 8 days. Great. Are you traveling alone, or do you have any companions with you? Aqui tem alguns pontos legais de serem notados. Primeiro é que o microfone, ele é a sua primeira barreira de compreensão. Então eu coloquei aqui each days, não 8 days. E essa pronúncia ele não conseguiu entender. Aqui em cima, quando eu falei vacation, ao invés de falar vacation, ele entendeu. Mas aqui não. E isso também vai te ajudar a acertar a sua pronúncia. De modo geral, eu envio a mensagem mesmo errada e vejo o que acontece. Agora, se você estiver lá no pitch de vendas, se você estiver fazendo alguma coisa onde essa palavra vai ser muito importante, eu recomendo que você apague ela ou que você fale novamente, nunca que você digite, claro. Aqui eu vou imaginar que eu não sei o que essa palavra companions significa. Se eu não souber pronunciar ela, eu posso digitar, mas eu recomendo que você tente falar ela. What does companions mean? Companions refers to people who are traveling with you, such as friends, family members, or colleagues. Are you traveling with anyone else, or are you on your own? I am traveling with my wife. Thank you for letting me know. Now, I need to ask you a few questions regarding security. Are you carrying any prohibited items in your carry-on luggage, such as liquids, sharp objects, or any other restricted items? E aqui a conversa vai continuar até você passar pelo cheque de segurança do aeroporto, onde a conversa termina, a não ser que você continue fazendo perguntas. Então você sempre pode manter um diálogo aberto para sempre. Ou você pode vir aqui, criar uma nova conversa e começar tudo de novo. Em outro aeroporto, no mesmo aeroporto, você pode dar outras respostas. As perguntas vão ser diferentes porque o ChatGPT cada vez vai gerar um texto diferente. E divirta-se com a sua aula introdutória. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Mas como funciona esse método inglês GPT? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, que é o passo zero, é deixar tudo configurado. Então lá dentro tem um vídeo explicando como você abre o ChatGPT, como você cria uma conta, como você coloca a voz no ChatGPT, como você configura a velocidade, o idioma e o sotaque que você quer praticar. Depois de tudo configurado, você vai poder dar o seu primeiro passo do inglês GPT,
que é o Target GPT. Eu entendo que se você está aqui, provavelmente o seu objetivo é destravar o seu inglês falado, mas é importante definir em quais situações que você vai usar o seu inglês e aonde que você quer aprender primeiro. E o seu objetivo pode ser ter confiança para passar numa entrevista de emprego, ter confiança para conversar dentro de cada situação da sua viagem, fazer uma apresentação ou o objetivo que você tiver para a sua vida. E claro, caso você não tenha ideia de qual objetivo definir, lá dentro do curso tem um módulo de objetivo, onde a gente conversa sobre quais são as possibilidades e como é que a gente ordena elas. E para chegar nesse objetivo, é muito importante definir pequenas vitórias semanais. Então, o seu objetivo para essa semana pode ser ligar para um amigo e conseguir ter uma conversa em inglês sobre o que você vai fazer no final de semana. Quebrar o seu objetivo em pequenas vitórias vai ser a chave do seu sucesso e para você não desistir e continuar praticando. E agora que você tem o seu target claro e definido, a gente vai para o plano GPT, onde você vai definir o seu plano de estudo semanal. A gente recomenda pelo menos 3 horas de exercício por semana. Até porque o ChatGPT é de graça e você pode falar com ele o tanto quanto você quiser. E essas 3 horas precisam ser de uma vez só? Não, mas a gente recomenda espaços de pelo menos 15 minutos para cada cena ou para cada exercício, de maneira a você conseguir praticar dentro da sua agenda semanal. E dentro desse plano vai ter o espaço para você fazer os exercícios e o espaço para você fazer os feedbacks, que a gente vai voltar em seguida. E agora que você já tem o seu target claro, com a vitória semanal definida e o plano de estudos da semana, você vai escolher as cenas ou os exercícios que você vai fazer. E essa escolha vai depender de 2 coisas. Primeiro, é de quão travado está o seu inglês. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dar as primeiras palavras, eu recomendo que você comece pelas cenas rápidas, que são exercícios que não exigem nenhum tipo de preparação e que servem para você dar suas primeiras palavras dentro do inglês. Alguns exemplos deles são o exercício de segurança de aeroporto e o conversando com seu ídolo, que depois, a pedido de alunos, foi transformado em uma noite de autógrafo com a Taylor Swift. Esses são exercícios mais simples que são desenhados especificamente para você começar a destravar o seu inglês. E quando você se sentir preparado, eu recomendo que você vá para os exercícios das cenas detalhadas. Ali você vai encontrar o módulo de inglês para entrevista de emprego, o módulo de apresentações e reuniões. Você vai conhecer a Sam, que é uma especialista que desafia você no assunto que você tem mais domínio. Outras cenas detalhadas que são interessantes para você conversar são o 4 Experts. Ali, dependendo do assunto que você escolher, vão ser geradas 4 personas diferentes que vão conversar com você sobre o assunto que você escolher. Eu, por exemplo, usei o 4 Experts para falar sobre como tirar o meu enteado de 10 anos da frente do videogame. E ele me gerou uma psicóloga, um pedagogo, uma especialista em jogos de tabuleiros e um especialista em motivação infantil. E depois de 10 ou 15 minutos de conversa, eles me deram respostas que eu não podia imaginar. Outro lugar onde eu usei o 4 Experts foi para criar alguns dos exercícios que você vai encontrar aqui no Inglês GPT. E depois que você praticou as suas cenas, você vai para o Resultados 10x, que é o nosso módulo onde você vai ter feedback sobre cada um dos exercícios que você fez. E a gente recomenda que você faça uma sessão de feedback do Resultados 10x a cada 3 cenas curtas ou a cada cena detalhada que você fizer. E ali você vai ter feedback sobre a sua pronúncia, sobre os principais erros que você cometeu, sobre as palavras que você usou de maneira errada e quais são os próximos passos para você melhorar na sua jornada de conversação em inglês. E finalmente, você vai ter o Assessment GPT. Ali você vai considerar os feedbacks dos exercícios que você fez durante a sua semana, se você conseguiu atingir a sua vitória semanal ou não, e se você está confortável com o que você está fazendo.
Com tudo isso, você define o seu objetivo para a semana seguinte e aumenta um nível de complexidade. E isso significa aumentar a velocidade de fala do robô, expandir o seu vocabulário e introduzir situações inesperadas na conversa, porque essa é a melhor maneira de você desenvolver o seu vocabulário. E com tudo isso, você volta para o passo 2 e estabelece o seu plano de estudos para a próxima semana. E agora que você conhece o método Inglês GPT e viu como funcionam os exercícios, eu quero falar do jeito errado de treinar inglês. A primeira coisa é se focar só nas habilidades passivas do inglês, que é ler e ouvir. Ou seja, não adianta nada você só ficar escutando música, vendo filme ou podcast e achar que isso vai ser o suficiente para destravar o seu inglês. Sozinho, isso não é o bastante. E nem fazendo exercício de repetir 200 vezes a mesma frase. Isso não vai te ajudar a destravar o seu inglês falado sozinho, especialmente sem contexto. Aliás, a partir de agora, toda vez que você vê um vídeo da Teacher sei lá eu o quê, te explicando o hackzinho de pronúncia, você vai lembrar de mim e lembrar que você podia estar conversando de graça com a inteligência artificial dentro de um assunto que é relevante para você e que de verdade vai te ajudar a destravar o seu inglês. Outro erro é falar sem contexto. Como a gente falou, inglês é uma coisa situacional. E o contexto faz toda a diferença. E as palavras que você vai usar em uma reunião são diferentes das palavras que você vai usar conversando com seu amigo. E é importante treinar cada situação separada. Nessa linha, também é um erro treinar sem um objetivo. Seja ele o seu objetivo global ou sem a sua vitória semanal. E também na força bruta. Só fazer exercício vai te ajudar. Mas trabalhar dentro de um método estruturado, com um plano de estudo e feedback, vai fazer toda a diferença na velocidade e na qualidade dos seus resultados. Outro erro é esperar a perfeição, querer falar sem sotaque, achar que não vai cometer erro de pronúncia, ou esperar o vocabulário perfeito para você finalmente se colocar. Você precisa viver o processo e o resultado é consequência. Faz que nem a minha amiga Juni e não que nem o Hiro. E o último erro é escutando o professor que fala que não precisa de complemento de conversação. Uma das vantagens do Inglês GPT é que você consegue conversar sem nenhum custo adicional o quanto você conseguir. E antes você precisava pagar por hora um professor particular ou achar uma pessoa disposta a conversar sobre o seu assunto específico, o que pode ser bastante difícil. E o jeito certo? Bom, o jeito certo, claro, é você praticando o máximo que você puder, em todas as situações que forem necessárias para a sua vida. É seguir a metodologia do Inglês GPT, levar a sério o seu plano semanal, fazer os exercícios e fazer os feedbacks dos resultados da EX. E claro, ir aumentando a complexidade conforme você for se sentindo confortável. E finalmente, é ir evoluindo nos seus objetivos, traçar novos objetivos para você desbloquear cada vez mais situações diferentes onde você vai usar o seu inglês. Você procurar cenas diferentes para você ir evoluindo no seu inglês em cada situação que você vai usar ele. E para você sair da dúvida e passar a fazer parte da comunidade que usa o melhor da inteligência artificial para destravar o inglês, eu preparei uma oferta especial. O Inglês GPT, com todo o método, as cenas, o feedback e o passo a passo completo, vão ser seus por 12 de R$ 29,67 ou R$ 297 à vista. Lembrando que esse valor não é assinatura, o curso é seu para sempre. E nessa oferta você vai ganhar de bônus suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira das 10 às 18 e 4 encontros semanais comigo. Não é live, é uma reunião para a gente definir os seus objetivos, tirar as suas dúvidas e destravar o seu inglês dentro dos seus objetivos já no primeiro mês. E além disso, eu vou aumentar a garantia incondicional de 7 para 30 dias e a condicional de 30 para 60 dias. E como é que funcionam essas garantias? A garantia irrestrita, que você vai ter por 30 dias,
significa que você pode pedir o seu dinheiro de volta, mesmo que você não queira me explicar o porquê, durante todo esse período, e eu vou te devolver o seu dinheiro integralmente. E a garantia condicional funciona da seguinte maneira: você mostra para mim que você fez os exercícios, a gente faz uma reunião para entender por que seu inglês ainda está travado e o que a gente pode fazer para destravar ele. E se mesmo assim você não tiver o resultado que você espera, eu devolvo seu dinheiro integralmente. Então, clica no botão abaixo e faça já a sua inscrição. Você vai receber no seu e-mail um link com o seu usuário e senha para você ter acesso imediato ao método mais atual de conversação em inglês que tem, o Inglês GPT. E lembra que falar inglês é mais fácil do que passar a vida inteira explicando por que você não fala.